Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Vamos ler as Escrituras lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no primeiro capítulo, e a leitura será feita do verso de número 39 ao verso de número 45. Esse é o texto base para a meditação desta noite. Lucas 1, do verso 39 ao 45, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, amado Pai, a Tua palavra foi lida, está diante dos nossos olhos. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos comunique verdades eternas para que assim vivamos de forma agradável a Ti e glorifiquemos continuamente o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por este momento, muito obrigado por esta noite. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é verdade que a nossa vida sempre é repleta de expectativas. Temos muitas expectativas sobre variadas coisas. E isso é real até mesmo para aqueles que estão frustrados por algum motivo. Estão frustrados porque as suas expectativas em relação à vida, em relação a si mesmos, ou às suas famílias, ou a forma como as coisas acontecem foram então frustradas. Expectativa é algo comum em nossa vida e nós temos que lidar continuamente com isso. Muitas vezes nós pensamos demais no futuro, isso nos traz ansiedade, é uma expectativa desalinhada, desordenada, mas muitas vezes nós também ficamos presos em desesperança e incredulidade, pois ficamos como aquelas pessoas que perderam um brilho ou mesmo a expectativa que podemos chamar esperança no que diz respeito a esta vida dada por Deus. Nós temos um cenário nas Escrituras que demonstra uma grande frustração, mas misturada com certa expectativa. Se você lembrar da história do povo de Deus, o povo ali no Antigo Testamento, em Israel, você verá que, por conta de seus grandes pecados, por conta de sua afronta contínua ao nome do Senhor, eles foram então levados ao exílio e passaram ali muitos anos. O exílio trouxe dor, sofrimento, desesperança. O exílio, na verdade, traz ali uma angústia profunda que chora pela terra perdida, chora pelas famílias, as pessoas perdidas, mas também chora porque não mais podem estar diante do templo do Senhor para adorar o seu nome. Mas nós vemos que isso perdura por muitos e muitos anos. E nos dias em que a anunciação é feita sobre a vinda do Messias, havia também uma grande expectativa em relação ao próprio Cristo, que viria para transformar a realidade de dor, de luto e desesperança que eles estavam vivendo por um longo tempo. Os profetas, eles, ao mesmo tempo que anunciavam julgamento sobre o povo, eles anunciavam também a raiz de Davi que viria, ou seja, anunciavam a esperança que estava ali prometida, não somente ao povo de Israel, mas também a toda a humanidade. Como assim a toda a humanidade? É uma expectativa que nós vemos desde os dias de Abraão, ou mais, desde o Éden, na queda. Quando o ser humano ele se afasta de Deus em rebeldia, então o próprio Deus já promete um descendente que pisaria a cabeça da serpente e que então traria salvação, traria novamente esperança e traria reconexão com Deus. Isso só seria possível por uma obra vinda do alto. E é por isso que Deus cria um povo para si e promete a Abraão que nele seriam benditas todas
as famílias da terra. Ele começa isso com Israel, mas nós vemos que essa expectativa vai sendo ampliada, ampliada e ampliada, a ponto que chega até nós hoje, de forma diferente, é claro, mas chega a nós hoje uma expectativa de que aquele que é o desejado das nações também se faça presente e real em nossas vidas. Pois mesmo que não esperássemos o Messias à semelhança de um judeu na época, nós tínhamos angústias existenciais profundas que precisavam ser sanadas. Nós tínhamos um desespero, uma tristeza, por conta dos nossos próprios pecados, que precisavam ser, então, dirimidos, e a esperança precisava reordenar o nosso coração. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que é esperança e o que é desesperança. Você já deve ter experimentado isso em sua vida. Mas nos dias de Maria e nos dias de Isabel, a esperança traz novos contornos. E ali nós vemos Deus cumprindo a sua agenda de salvação no seu povo. Nós vemos que, desde o primeiro capítulo, o evangelista Lucas, está narrando a história de duas famílias, basicamente. A primeira família é constituída por Zacarias e sua esposa Isabel, já avançado de dias que não podiam mais conceber, não tinham filhos. A palavra nos diz que Isabel era estéril. Isso lhe trazia grande vergonha e dor. Outra família é a família de Maria. Maria, ali noiva de José, ainda não efetivamente casados, mas já com algo firme e estabelecido, recebe algo que muda toda a sua vida e certamente muda toda a perspectiva de sua família. Lucas não narra, mas aqui nós temos medo e insegurança diante daquela situação, por exemplo, na pessoa de José. Nós vemos ali uma menina jovem, não avançada de dias como Isabel, mas uma jovem que estava prestes a engravidar e dar à luz aquele que era o desejado de todo o povo de Israel. Um que está sendo gestado no ventre de Isabel é chamado no versículo 15 do primeiro capítulo de grande diante do Senhor. É dito que ele não beberia vinho, nem bebida forte, seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. É dito sobre ele que converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Milagrosamente, então, João está sendo gestado. Uma expectativa está sendo gerada. Ele é chamado daquele que prepararia o caminho para o Senhor, para o rei, a descendência de Davi, que se assentaria no trono e reinaria para todo sempre. Depois de um tempo, depois de 6 meses, falando mais exatamente, que Maria estava ali grávida de João, um anjo, Gabriel, o mesmo que anuncia a Zacarias sobre João, anuncia Jesus a Maria. E é dito sobre Jesus algo maravilhoso no verso 31 do primeiro capítulo, que é dito: você ficará grávida, Maria, e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, à semelhança de João? Não. E será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Imagine-se no lugar de Maria. A expectativa de todo um povo, a expectativa de todos aqueles que eram piedosos, que haviam passado anos após anos, séculos após séculos, esperando com grande expectativa, com grande esperança a vinda do Messias, que reordenaria toda a sua experiência de dor, de sofrimento, de miséria, para uma experiência gloriosa, que era aquilo que os profetas estavam prometendo. Provavelmente ela deve ter tido um misto de sensações, de emoções, de esperança, mas também de apreensão. O que será que irá acontecer a partir daqui?
é anunciado que o filho que estaria em seu ventre era filho de Deus. O próprio Espírito Santo ali envolveria Maria, de modo que ela concebesse e desse à luz. E no verso 36, Gabriel diz: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada há de impossível. Nós vemos, então, duas famílias, duas histórias distintas, mesmo que aproximados por laços de consanguinidade, mas que agora estão convergindo para o mesmo ponto da história da redenção. Duas mulheres, temos Maria, jovem, temos Isabel, idosa. Essas duas mulheres estavam prestes a desfrutar de toda a ação de Deus, preparada não somente na vida delas, mas também na vida de todo o povo. Maria, então, quando vê ou ouve esse anúncio, ela imediatamente quer ver o que Deus está fazendo. E é nos dito que no verso 38, Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra, dizendo ao anjo. Então o anjo foi embora. Só que no verso 39, essa história continua dizendo que naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Provavelmente ela desce da Galileia até a região da Judeia, que era uma viagem aproximadamente de 4 dias, e ela vai apressadamente à casa de Isabel para confirmar, não simplesmente como algo de incredulidade, mas para ver aquilo que Deus estava fazendo na vida dela e na vida de sua parenta. A gente não sabe qual que é o grau aqui de parentesco, mas sabemos que elas então tinham uma aproximação. João, que estava sendo gestado no ventre de Isabel, é dito que viria no poder de Elias. Jesus, o herdeiro de Davi, aquele que se assentaria no trono. A agenda de Deus da redenção estava sendo posta em prática. Não que Deus estivesse em silêncio, mas que Deus, na plenitude dos tempos, então envia o seu Filho e prepara o caminho para que então ele pudesse encontrar ali o exato cenário que Deus esperava para que tudo acontecesse. Então, entre a expectativa e o anúncio, nós temos algo glorioso visto nesse texto, que é a presença de Deus através de seu Filho e o cumprimento de suas promessas eternas, que tem impacto não somente para aquelas famílias, mas tem impacto para todo o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, tem impacto para mim e para você no aqui e no agora. Então essa é uma história familiar, sim, mas que se estende a cada um de nós, porque compartilhamos dos mesmos anseios, dos mesmos desejos, e nos alegramos com a mesma notícia da vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, o que o texto nos diz? Que Maria entra na casa de Zacarias depois da viagem e faz ali um cumprimento a Isabel. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança em seu ventre lhe estremece. E aqui talvez a gente não consiga capturar o que é esse estremecer. Nós vemos, e ultimamente eu tenho visto bastante coisas de bebê, né? Então eu tenho procurado não somente roupas, etc., móveis, né? Mas pensado exclusivamente na gestação da minha esposa. E a gente tem visto bastante questões de ultrassom também, né? E eu já vi um ultrassom no estágio mais avançado da gravidez, em que a criança, ela salta assim, né? Ela dá uns pulos dentro do ventre, e eu fico, como que isso é possível? E eu fico maravilhado lá em casa. Eu estou mais no espanto do que a própria criança geralmente fica, né, quando nasce. Eu estou mais espantado, parece que estou vivendo novamente a realidade com outros olhos por conta disso. E aqui a ideia é que quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança em seu ventre, ela pula. Ela salta de alegria, ela anuncia que alguma coisa diferente está acontecendo ali. João, desde o ventre, já cumprindo o seu papel de anunciar a chegada do Messias.
Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu não sei em que nível isso te toca, mas me toca profundamente em saber que Deus usa seus servos desde o ventre para abençoar o seu povo e para cumprir os seus propósitos. E diante disso, Isabel percebe que algo diferente está acontecendo. E a palavra nos diz que ela fica cheia do Espírito Santo. Então, lá no verso 15 do primeiro capítulo, a gente vê que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aqui nós vemos Isabel ficando cheia do Espírito Santo. Não que neste momento, então, é que acontece o encher do Espírito, mas é para você ver que essa ideia do Espírito agindo na vida dos seus servos é muito real aqui. Lucas quer mostrar que Deus está agindo extraordinariamente na vida de seu povo. E então, cheia do Espírito, ela clama em alta voz. Nós não sabemos como lhe foi revelado que Jesus, o Senhor, o Messias, estava ali no ventre de Maria, simplesmente com a saudação. Mas nós sabemos que ela percebe isso pelo Espírito Santo. E ela diz: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Apenas com a saudação. Não foi Isabel que percebeu em Maria, mas nós vemos a criança ali cheia do Espírito, saltando de alegria, o que traz a afirmação de que Isabel fica cheia do Espírito e reconhece que diante dela está o seu Senhor. Maria é considerada bem-aventurada, sim, mas não nos termos como nós vemos em outras tradições cristãs, como alguém divina, mas como alguém que foi agraciada por Deus para fazer parte da história da redenção de uma forma singular. Nós vemos que Isabel considera: bendita é você entre as mulheres, porque como não seria? Como não seria bendita aquela em que o Espírito Santo traz o Filho do Altíssimo ao seu ventre? Aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, aquele que criou o universo sendo a própria palavra de Deus, aquele que sustenta, aquele que reina, aquele que governa, agora está ali sendo gestado por uma jovem que agora está na Judéia. Isso é irreal para a gente, parece irreal, mas nós estamos falando da realidade do Evangelho. Deus envia o seu Filho através de uma jovem que, nesse caso, podemos considerar frágil e também ali ou com as perspectivas moldadas a partir deste momento. Mas ela é bendita. Mas mais bendito é o fruto do seu ventre. Porque ali, como dissemos, não está apenas alguém que herdaria a carga genética de Maria e que seria humano à nossa semelhança, mas também o próprio Deus. Eu não sei como seria se tivesse ultrassom na época, mas imagina a cena. Você, no caso Maria, né? Eu nunca vou conseguir compreender isso com mais plenitude, né? Mas as mulheres conseguem compreender isso um pouco mais. Aliás, bem mais. Colocar a mão na barriga e sentir dentro de si sendo formada, não uma pessoa qualquer, mas o próprio Filho do Altíssimo que se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Maria era piedosa, tanto que ela creu na palavra que lhe foi anunciada. E nós vemos um contraste com Zacarias. Lembra o que aconteceu com Zacarias quando Gabriel lhe anunciou que João Batista seria, no caso um bebê, seria gerado ali em sua esposa, já avançada de dias? Ele não acredita, e por isso ele fica o quê? Mudo. Provavelmente não, até aqui ele estava mudo. Então quando Maria chega na casa de Zacarias, né, é uma cena engraçada, a gente tem um homem calado e temos ali uma senhora grávida de 6 meses já. Maria estava nos seus primeiros meses, para não dizer ali no primeiro mês, né? Mas ela chega e a crença que ela tinha era de que se cumpriria nela tudo o que o Senhor prometeu. Zacarias reage com incredulidade, por isso passa um tempo aí sem falar, até o nascimento de João.
Mas nós vemos aqui uma serva de pouca idade que reage com fé e alegria àquilo que o próprio Deus estava fazendo em sua vida. É por isso que Isabel diz no verso 43, que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Veja, meu Senhor, o foco não é a mãe, é o meu Senhor. Porque Deus estava ali diante dela e estava a visitando no ventre de Maria. A ideia aqui é aquela ideia que temos lá em Samuel, quando Davi manda buscar a arca, e então ele vai pulando, saltando de alegria na presença de Deus. Aqui João Batista está pulando, saltando de alegria na presença daquele que ele seria o precursor, a quem ele prepararia o caminho para as boas novas de grande alegria. E nós vemos Isabel reconhecendo pelo Espírito o seu Senhor diante de si. E ela afirma, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Nós temos um encontro extremamente familiar, íntimo, mas que ali está encapsulada toda a esperança de uma humanidade em trevas. E quando nós olhamos para essa cena, nós somos inseridos pelo Espírito nessa cena que, de outra forma, não teríamos como saber. Nós podemos perceber o quanto Deus age pela instrumentalidade dos seus servos e servas. E como elas reagem diante disso? Elas reagem com alegria. Eu não sei se você já ficou feliz a ponto de clamar em alta voz sobre alguma coisa. Eu não sei se você já ficou feliz a ponto de gritar de alegria. Mas aqui, Isabel grita de alegria. Ela clama em alta voz. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Porque o Senhor de Isabel, o esperado de todo o seu povo, estava ali em sua casa. Se fosse lá em Minas, talvez tomando um cafezinho, né? Chegando lá, sendo recepcionada por Isabel. Uma cena extraordinariamente comum. Ela estava alegre, ela estava vibrando. E não é diferente com Maria. Tanto que Maria, logo em seguida da fala de Isabel, ela coloca um hino de louvor e alegria, que são um dos hinos mais lindos das Escrituras. Então Maria disse, acompanhe comigo no verso 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou os seus tronos, ou dos seus tronos, os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Qual deve ser a nossa reação diante da ação de Deus em nossas vidas, quando Ele nos usa como seus instrumentos para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua obra? Nós devemos reagir com alegria. Nós devemos reagir com santa expectativa daquilo que ainda virá, de como Deus nos usará. Mas a dificuldade que nós temos é que, por conta da nossa incredulidade, muitas vezes nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo em nossas vidas, no aqui e agora. Nós ficamos presos ao passado ou ao futuro, ou mesmo ao presente, e não conseguimos ver de maneira completa aquilo que Deus está fazendo. E uma coisa só, você nunca vai conseguir ver de maneira completa. É por isso que a fé é requisito de todos aqueles que se aproximam de Deus. A fé de saber que Ele é bom e que Ele está cumprindo o seu plano de maneira perfeita.
Nós não precisamos entender o que está acontecendo. Maria se põe a meditar aqui, quando ouve a palavra de Gabriel. Depois, em outro momento, quando já Jesus está em seus braços, ela se põe a meditar mais uma vez, tentando entender aqueles acontecimentos. Durante o ministério de Jesus, parece que ela não tem tanta clareza assim do que está acontecendo. E de fato, não tinha. Mas Maria se colocava nas mãos de Deus, com submissão, obediência e alegria por ser um instrumento em suas mãos. Da mesma forma nós devemos fazer hoje. Nós devemos olhar para a obra que Deus está fazendo em nossas vidas e nos submeter a Deus, como Maria fez. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Os nossos desejos são desalinhados, os nossos desejos são corruptos, nosso coração é extremamente enganoso, mas nós somos lembrados que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir a sua obra perfeita. Nós somos lembrados que nós, pecadores, falhos, que não conseguem ser constantes em nada nessa vida, muito menos na piedade, nós somos usados por Deus para a sua agenda gloriosa e poderosa. Meus irmãos, reaja também com alegria, reaja com grande alegria. O Natal, ele é fundamental no calendário cristão. A gente comemora ano após ano, e essa mensagem está sendo repetida ano após ano por muito tempo. Mas a gente tem que lembrar que o Natal não é o ponto central da vinda de Cristo, pois o ponto central da vinda de Cristo é a obra que ele cumpriria no Calvário. Porque na cruz, ele então destronaria todos os inimigos de Deus, venceria todos os inimigos de Deus, e na cruz ele manifestaria o seu poder sobre todas as nações, para que então o seu nome fosse glorificado, nós fôssemos perdoados, e nós fôssemos aproximados de Deus, para saltarmos de alegria como João, não agora simplesmente, mas por toda a eternidade. Nós devemos crer à semelhança dessas mulheres, nós devemos nos alegrar e compartilhar essas boas novas. A palavra aqui nos diz que Maria permaneceu ainda cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, quase ali João nascendo, Maria volta para casa, ainda tem um tempo de gestação, e o foco muda de João, no relato, para Jesus. E João aparece muito timidamente depois, porque de fato este era o papel dele, desde o ventre anunciar a Jesus. Qual era a profecia que marcava isso? O que deveria acontecer? Malaquias, se você der uma olhada, no capítulo 5, capítulo 4, Malaquias não tem capítulo 5. Capítulo 4, verso 5, diz o seguinte: Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos seus filhos, ou dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Um pouquinho atrás, nós vemos, no verso 2, mas para que vocês temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Meus irmãos, que cena linda. Temos aquele que prepara o caminho, mas temos o sol da justiça, o desejado das nações. E aqui, essas mulheres reconheceram a ação de Deus e desfrutaram intimamente dessa ação em sua vida. E da mesma forma, nós somos convidados nesta noite a exultarmos diante da presença de Deus. Presença de Jesus bebê? Sim? Não? Não. Presença do santo varão que está sentado no trono hoje e reina com cetro de ferro sobre as nações. Porque Cristo já se assentou no trono de Davi e ele tem reinado e reinará para todo sempre. Meus irmãos, o Natal, ele nos lembra dessa expectativa passada, mas ele nos orienta para uma expectativa futura. Para a expectativa do dia em que Jesus retornará com grande glória e majestade, e a presença de Deus, na pessoa do Filho,
destronará definitivamente todos os nossos inimigos, a morte definitivamente. O anticristo será, como a palavra diz, destruído com o sopro de sua boca. Nada pode resistir à presença do Filho Altíssimo de Deus. E é isso que hoje nós esperamos com grande expectativa. Nós não esperamos mais um menino, uma criança que nos nasceria para trazer salvação. Nós esperamos o santo varão de Deus que veio e morreu na cruz, mas ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos, para a glória do nome do nosso Deus. Essa é a sua esperança hoje. Olhar para o futuro sabendo que, como Deus cumpriu as suas promessas no passado, Ele continuará a cumprir as suas promessas na sua vida hoje. E não promessas feitas por nossas mentes, pelas nossas ilusões, imaginações vãs, promessas feitas pelas Escrituras. Então, volte-se para a Escritura e veja aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que esperam confiadamente nele. Não deixe com que o cenário que nós estamos vivendo traga desesperança ao seu coração. É um cenário de dor, de sofrimento, e isso será acentuado. Mas aquele glorioso dia vem sem demora. Portanto, viva hoje na presença de Deus que já está com você em seu Filho, para que naquele dia você ouça: vinde, bendito de meu Pai. Sabe o que isso deve gerar em nosso coração agora? Hinos de louvor. Sabendo que Deus, Ele destronou os poderosos e exaltou os humildes. Sabendo que Ele cumpriu e lembrou-se da sua misericórdia a favor de Abraão e sua descendência, que somos cada um de nós, que cremos no Filho amado de Deus. Meus irmãos, que este Natal seja um momento para que as suas expectativas sejam realinhadas, para que você volte-se com mais piedade a Deus, com mais confiança, sabendo que Ele tem cumprido as suas promessas, que Ele não é homem para que minta, que a sua promessa continua vigorando, e mesmo que todos digam o contrário, como diziam na época, a expectativa ela já é certa, porque a palavra do Senhor, uma vez dada, não volta atrás. Cristo retornará em grande glória e majestade, e nós habitaremos com o Filho de Deus, que nasceu, viveu, sofreu, morreu em favor de cada um de nós, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, e que este Natal seja singular na nossa consagração a Deus, como aquelas mulheres se consagraram a Deus e se alegraram nele. Vamos orar mais uma vez, e neste momento darei alguns minutos de oração silenciosa para você e daqui a pouco quebrarei o silêncio com uma oração audível. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida e exposta diante dos nossos corações. Obrigado pela Tua ação poderosa, que usa servos frágeis como nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos usado para proclamar a glória do Evangelho, estas boas novas de grande alegria que se cumprem em Jesus. Não nos deixe, ó Deus, paralisados diante das coisas que o Senhor já fez, mas que elas sejam aquilo que nos impulsiona a continuar vivendo para o Senhor e cumprindo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Encha-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus, para que exultemos e proclamemos o nome do nosso Senhor Jesus para todo sempre até que Ele venha. Oramos agradecidos por este momento, em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe.